Boa noite. Estamos mais uma vez aqui no programa Direito.com. É o seu momento, às 21 horas, todas as segundas-feiras, onde nós conversamos um pouquinho sobre inclusão, direito e deveres dos cidadãos. Estamos aqui também no Facebook e no YouTube. Hoje, de modo um pouco diferente, a doutora Adriana Bramante, ela, mais uma vez, ela me convidou para apresentar o programa, que muito honrado aceitei. E também para conversar sobre um tema muito interessante, que é sensibilização e conscientização. Só que hoje nós vamos conversar sobre diversidade de modo um pouco mais amplo. O que é? É sobre a deficiência, a inclusão dos deficientes físicos na sociedade e no mercado de trabalho. Você sabia que todo deficiente tem direito, num concurso público, além da prova em braille, além de métodos acessíveis, intérprete de Libras, ele também tem direito a um tempo adicional para terminar seu teste? Você sabia que ele tem direito à empregabilidade e as empresas têm o dever de separar uma cota de empregos para essas pessoas portadoras de deficiência? Pois bem, nós estamos aqui com duas pessoas mais do que gabaritadas no tema. Nós estamos aqui com a doutora Alice Afonso. Ela é advogada, presidente da Comissão dos Direitos dos Deficientes da subseção do Santo André da OAB São Paulo. Ela também é presidente da ONG Capacidade pelos Direitos dos Deficientes e também diretora adjunta da Associação dos Advogados do ABCDMR. Junto com ela, nós temos aqui o Dr. Sérgio Ricardo Lopes, advogado. Ele também participa da mesma comissão que a doutora Alice Afonso e é consultor e coordenador de assuntos jurídicos da ONG Capacidade. Antes de falar com nossos convidados, eu quero agradecer aos patrocinadores Bramante Processos Previdenciários. Eu falo e repito, eu não entrego a minha melhor idade na mão de qualquer pessoa. Se for para tratar de assuntos previdenciários, eu certamente contrataria Bramante Processos Previdenciários. Se for também cuidar da minha beleza, que eu não tenho, com certeza eu entregaria na mão da UpVision, que sempre nos ajuda e sempre aqui nos colaborando com o nosso programa. Fera Brasil, empresa especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia para as empresas. Então, nada mais justo de agradecer aqui esse patrocínio. E não poderia esquecer da UpTV, a primeira TV web digital da região do Grande ABC. Boa noite, doutora Alice e doutor Sérgio. Boa noite. Falando em sensibilização, como fazer esse trabalho de sensibilização e conscientização na área da deficiência, dos deficientes físicos? Doutora? Bem, eu não diria só de deficientes, Tá. deficientes físicos, de todos os tipos de deficiência, né? Nós lidamos com isso há muitos anos, há muito tempo. O nosso trabalho, o nosso foco é a sensibilização, sim. É provar para todo mundo que o deficiente é capaz, ele é capaz de muitas coisas. Ele não é alguém que fique já ao lado da vida. Então, nós trabalhamos em cima disso com bastante dificuldade, porque nós procuramos sempre que se derrubem todas as obstruções ao deficiente, né? Por exemplo, a arquitetônica, quando eles são recebidos, mal recebidos. Então, nós temos que verificar isso. O povo tem que saber que o deficiente não é uma pessoa que se joga para o lado.
Ele é uma pessoa completamente capaz. Você perguntou como a gente pode fazer isso? Com palestras, com eventos. Lá na OAB, nós recebemos os deficientes e as famílias, mas nós não lidamos diretamente. Lá na OAB, nós os encaminhamos para o que eles precisam. Nós não lidamos diretamente com eles lá. Mas lá dentro mesmo, lá na nossa ONG, nós estamos sempre fazendo eventos, porque é assim que o povo se interessa e vê. Eu tenho assim muitos exemplos de eventos que sensibilizam muitas pessoas. Ótimo. Agora, como trabalhar a empregabilidade dessa população que é numerosa? Porque quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente também fala, não só também a rampa, às vezes a pessoa fala, só pensa na questão da acessibilidade, mas a partir da hora que ela é acessível, ela precisa também ter a empregabilidade, porque a gente pode resgatar a dignidade dessa pessoa. Como trabalhar a empregabilidade? Exatamente. Você fala... pode falar. Na verdade, você não tem que trabalhar a empregabilidade, você tem que trabalhar as pessoas que vão trabalhar com o deficiente. Porque as pessoas que vão trabalhar com o deficiente não estão preparadas para trabalhar com ela. Então, a pessoa causa algum impacto, e as pessoas, vamos dizer, abre aspas, normais, têm receio de comunicar com eles. Então, primeiro você tem que fazer um trabalho com as pessoas que não são deficientes. Aí um trabalho paralelo com a pessoa deficiente e um trabalho em conjunto de integração entre as duas. Entendi. Exatamente. Tanto é que quando por exemplo, todos os empresários têm que ter deficientes por causa das cotas, né, nas suas empresas. Mas isso não vale muito. Esses deficientes têm que ser capacitados para o trabalho. E os empresários têm que buscar aqueles que têm uma capacidade mesmo. Não é só colocar ali porque a cota manda e depois fica do lado. Então, nós temos projetos de capacitação para o trabalho. Nós temos um projeto muito, muito bom, a gente quer sempre que fazer isso, né? Primeiro, nós temos que pegar os deficientes e separá-los, ver quem realmente é capaz para o trabalho. Esses que passaram nessa triagem, eles vão ter mais 3 etapas para se desenvolver, para poder ir trabalhar na empresa. E a empresa também vai ter o atendimento no nosso projeto, para que eles saibam receber os deficientes, né, como tratá-los, como conviver com eles. Isso, sim, é a verdadeira forma do deficiente para o campo de trabalho. O que a gente vê ultimamente é que eles constam de uma lista, mas não sabem trabalhar e também vão lá só para cumprir as cotas. O foco é outro, é capacitar mesmo o deficiente para o trabalho. É porque não adianta você simplesmente contratar um deficiente, independente do que seja, auditivo, visual ou cadeirante, colocar na empresa sem você ter a qualificação para aquilo que é necessário que ele trabalhe. E, além do mais, você tem que preparar também todo o conjunto, todo o andar, a sala onde ele vai trabalhar, para que ele se sinta como membro daquela equipe de trabalho. Porque, normalmente, o que acontece dentro das empresas hoje é que as pessoas deficientes não fazem parte da equipe de trabalho. Eles simplesmente estão jogados numa sala ou em algum outro lugar. Às vezes, algumas empresas, de grandes nomes por aí, contratam o deficiente, pagam o salário dele para manter os deficientes em casa. Eles não vão para a empresa trabalhar, simplesmente para cumprir a lei de cotas. Eles têm que ter 5% de deficiente na empresa, então eles contratam 5%, deixam em casa e não colocam eles no ambiente de trabalho. E isso não é uma maneira de integração, não é uma maneira de... A gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Na verdade, o que acontece na Justiça do Trabalho, inclusive, é que isso, manter o deficiente em casa, mesmo recebendo salário, não existe nada mais nocivo
e mais desumano do que praticar esse ato. Tanto que tem gerado dano moral pelo simples fato de manter o funcionário em casa, recebendo salário, né, e sem trabalhar, porque isso é mais do que reforçar, grifar que aquela pessoa não tem capacidade de nada, não pode colaborar, não pode gerar riqueza. Então, isso na Justiça do Trabalho tem sido muito questionado e muito condenado. As empresas estão sendo condenadas. Agora, me fala uma coisa, na capacitação, as faculdades também têm suas cotas, né, para facilitação, para facilitar a entrada desse estudante portador de deficiência nos seus bancos. Agora, isso é uma mão de obra que elas estão sendo preparadas. As empresas estão buscando esses profissionais nas faculdades ou continua esse jeitinho brasileiro de encostar a pessoa só para cumprir a cota? Nas faculdades? Isso. Não creio que seja assim, nas faculdades não. Eu acho que é uma grande diferença aí, né? Os deficientes que chegam numa faculdade que é uma porcentagem muito pequena, né? Eles conseguem um emprego no mercado de trabalho, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela é bem sucedida como psicóloga, ela é cadeirante, né? Então, ela buscou o espaço dela, ela fez o espaço dela. Então, os deficientes que chegam a uma universidade, eles buscam o espaço dela. E não é o que acontece com a grande maioria dos deficientes, né? Eles não conseguem esse acesso fácil, mesmo com algumas universidades tendo a lei de cotas, que não é uma lei, é um regimento interno de colocar aí, acho que hoje uma das grandes faculdades aqui do ABC está com 1% de ingresso só para deficiente. Só que eles não conseguem colocar 1% de deficiente dentro da faculdade. Mas por falta de demanda? Por falta de demanda. Também pode ser por falta de demanda, sim. Agora, a ONG de vocês, o que eles têm trabalhado para a capacitação? É curso profissionalizante? Como que vocês estão trabalhando isso na ONG? Sim, são projetos. Porque como ONG, nós só podemos trabalhar através de projetos, né? A gente podia até fazer parceria com o poder público, porque nós temos nós somos uma OCIP, então nós poderíamos fazer isso. Mas não há muito interesse nesse sentido, nessa volta, nem pelo poder público, é muito pequeno aqui. A gente sofre muito com isso. Os nossos projetos ficam parados, às vezes, por falta de patrocínio, porque um projeto tem o seu custo. Mas só pode ser por meio de projetos. Não adianta falar, não adianta ir para o palco, fazer... Sei lá, eu sei que as pessoas falam muito e não fazem nada. Então, nós temos essa dificuldade. Por isso que a nossa ONG está sempre buscando, né, buscando o apoio para poder pôr esses projetos em dia, porque sem isso não tem jeito. É o que a gente sempre fala, né? Cada palestra que nós damos, ou cada vernissage, ou algum evento, a gente está sensibilizando as pessoas que não têm deficiência a mudar a sua visão no tratamento da pessoa com deficiência. Nós temos um exemplo. Esse é o nosso grande foco. Então, a cada palestra que você tem 100 pessoas numa palestra, são 100 pessoas que você sensibiliza para essa mudança de como tratar um deficiente. Você entendeu? Porque nós temos assim uns eventos fantásticos. As pessoas nem acreditam que estão vendo aquilo, não acreditam que o deficiente está sendo capaz de fazer aquilo. Nós fizemos o mês passado, lá na OAB, aqui na OAB de Santo André, nós fizemos um vernissage de um artista plástico. Vocês devem até conhecer, eles não têm os braços, ele pinta com a boca ou com os pés. Existe uma associação deles, né? Eles mandam sempre, para todo mundo, eles mandam os seus cartõezinhos no final do ano. E o Gonçalo veio fazer ele veio expor as telas deles. E também ele na hora ele foi pintou na hora para todo mundo ver, ele fez uma oficina disso. Nós tínhamos mais de 200 pessoas nesse vernissage.
E foi uma coisa maravilhosa, a sensibilização. É aí que as pessoas buscam, é aí que a gente busca a sensibilização. E nós tivemos um vernissage tão maravilhoso, e até alguns professores lá da Universidade Federal estiveram lá e viram, e até nos chamaram agora para fazer lá na universidade. Nós vamos fazer em São Bernardo do Campo, em agosto ou setembro, por aí. Começa dia 9 de outubro, vai até o dia 10 de novembro. Vai ficar um mês a exposição, mas a abertura é no dia 9 de outubro, com o Gonçalo lá fazendo a mesma oficina que ele fez na UAB. E aí, como você tem um fluxo de mais de 3 mil alunos ali, então você acaba sensibilizando aí 3 mil alunos numa única vernissagem. Essa é a intenção. E outra coisa também, que a própria universidade quer que a gente faça isso, para receber os deficientes que estão chegando lá. Eles fizeram agora as cotas dos deficientes na universidade, e eles estão recebendo deficientes novos. E eles querem que esses deficientes cheguem lá como se estivessem chegando em casa. E vão ver que os outros também são capazes, que eles podem ser capazes como o Gonçalo é, por exemplo. Bom, vamos agora para o intervalo. Daqui uns minutinhos a gente volta. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Tem motorista que sabe curtir o carnaval. Dirige na boa, sem pressa. Não pega o volante quando bebe e nem corre risco à toa. Infelizmente, nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor.
Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Ministério das Cidades. Governo Federal. Estamos aqui de volta com o programa Direito.com e o tema aqui está bombando na internet. O Genivaldo Silva, do Acre, ele mandou uma mensagem. Boa noite. Como buscar os direitos do meu filho que é deficiente e precisa de medicamentos especiais? Doutor Sérgio, o senhor pode responder? Nesse caso, o senhor vai ter que procurar a Defensoria Pública aí do Acre. Eu não sei se o senhor mora em Rio Branco ou não, mas e passar o problema para o procurador, ou também procurar a OAB aí do Estado e conversar com a comissão da pessoa portadora com deficiência. Eles vão orientar o senhor qual é o procedimento correto. E se não der um acerto num processo administrativo, só com ação judicial que o Ministério Público pode entrar pelo senhor. Perfeito. Aqui nós temos também uma pergunta, na verdade é uma mensagem. Souza Ramos, Rio de Janeiro. Boa noite. Tema lindo, mas precisamos nos levantar e brigar mais pelos nossos direitos, principalmente o acesso nas cidades. O que o Souza fala é bem aquela questão da acessibilidade, rampa. E não adianta só construir rampa e essa rampa dar de frente para um poste, né? Como acontece, ou ter aquela calçada especial mal feita que coloca até em risco de vida o portador de deficiência visual. Então não adianta, às vezes eles fazem como fala, dão um tapinha, né? Para mostrar que é acessível, mas não é porcaria nenhuma, né? E outro dia na Paulista tinha o caminho para o deficiente visual que dava num buraco e colocaram uma placa, né, dizendo que é cuidado do buraco. Então, quer dizer, é um absurdo o que fazem com a população, porque se a pessoa é portadora de deficiência visual, como que poderia ver a placa? É um deboche, né, com a população, né? A gente vê muita rampa feita, construída, se puser uma cadeira de rodas, despenca todo mundo. Mas eles fazem de qualquer maneira porque é obrigado, né? Mas não dá certo. Na realidade, se o pessoal seguisse a lei de rampa, como está descrito a rampa, qualquer cadeirante sozinho conseguiria subir ou descer. Não é o que acontece na maioria deles, principalmente em órgãos públicos, né? Os deputados, vereadores aí fazem as leis, só que o próprio órgão público não cumpre. Então, a acessibilidade dentro de um órgão público ela é muito mais difícil do que qualquer empresa, porque as empresas ainda acabam cumprindo a lei, e os órgãos públicos não. Isso é muito triste. Olha, estou feliz com a quantidade de mensagens do Brasil todo. Tem uma mensagem aqui da Maria do Carmo, do Amapá. Boa noite. Como saber quais empresas empregam deficientes? Doutor Sérgio. Olha, do Brasil são várias, mas o mais interessante seria você, no Amapá, procurar o Ministério Público do Trabalho, o MPT, e eles têm uma relação lá das empresas que estão cumprindo as cotas, que cumprem a cota. Né? Agora, saber todas as empresas no Brasil, ou em São Paulo, ou aqui na própria cidade, é um pouco mais difícil. Quer dizer, eu sei de algumas, mas com certeza, se você for ao MPT, você consegue descobrir quais são as empresas. Inclusive, eu vou até meter a colher na tua resposta. A pessoa também pode procurar o Ministério do Trabalho, porque com base no cadastro que é chamado CAGED, né, Cadastro de Empregados e Desempregados, eles têm condições de verificar qual empresa consegue disponibilizar a partir de uma vaga pelo número de funcionários, né, que é uma forma de obrigar a empresa a disponibilizar... A empresa é obrigada a fazer de acordo com o número de ajudantes que eles têm. Eles são obrigados a fazer. E tem uma porcentagem, né? A Maria José de São Paulo, boa noite. Existem instituições de ensino profissionalizante especial para deficientes? E como achar? Doutor Sérgio?
Alice. Não é bem o ensino. Ela fala em ensino profissionalizante. Não, existem escolas especiais, né? Ensino é, profissionalizante são por meio de projetos. Desculpa. Você tem algumas instituições, que não são escolas, são instituições, tipo o APAE, que acho que é a mais conhecida, que eles têm alguns grupos de pessoas deficientes que fazem o projeto de um treinamento entre as pessoas que estudam na APAE, vamos dizer assim. Então, algumas cidades você tem instituições que fazem alguns projetos curtos de profissionalização, tipo aprender a digitar, digitação, carpintaria, depende muito da instituição que está mexendo com isso. Agora, escola, eu não conheço nenhuma. Depende mesmo. Inclusive, existem associações que falam que estão fazendo essa profissionalização, mas eu estive em uma que eu fui ver, os deficientes estavam sendo profissionalizados no ato de colocar o parafusinho na chapinha lá. Isso não é aprendizado, isso não é profissionalização. Eles colocam lá para ensinar a enfiar o parafusinho na madeira. Não é assim que se faz. Então, eles aproveitam porque aqui no trabalho que eles estão fazendo pela... Aqui nós temos também a mensagem da Rosa Reis, de Santo André. Boa noite, doutores. Obrigada pelo maravilhoso tema a nosso favor. Precisamos mesmo de pessoas como vocês. É um carinho para vocês aqui. Obrigada, que trabalham tanto aí pela inclusão, né, pela conscientização. Então, diga para a Rosa que ela nos ajuda a gente a ir para frente. Legal. A Roseli Cruz, Natal. Olha, eu estou impressionado com a diversidade de cidades e estados da federação. Boa noite. Mas o que falta cobrar, cobrar o povo de cumprir as leis, multas? O que ela quer dizer é o seguinte: o que falta, o que precisa ser feito para cobrar que tudo isso que essa lei seja cumprida? O que precisa fazer? Quando se trata do poder público, a gente realmente não sabe o que fazer. Na verdade, Por isso que nós fazemos o que estamos fazendo. O poder público teria que ter mais fiscalização em cima da lei. Mas nós sabemos que a fiscalização é muito restrita em qualquer área do poder público. Então, eles não têm pessoal suficiente para que faça cumprir a lei. Então, a consciência nossa, de cada um que sabemos que a lei existe, eu acho que aí está a fiscalização. Nós somos os próprios fiscais que o poder público deixa aí em aberto. É verdade. A Adriana Campos, de Santo André, ela perguntou quais as ações da UAB Santo André nesse sentido. Eles falaram aqui esse negócio que é o carinho. A UAB também muitas vezes dá um carinho para a população, porque que só toma tapa na cara, para falando português correto. Só o vernissagem que fizeram é o reconhecimento. A UAB ela é de vanguarda, ela está à frente, léguas. Tanto é que na UAB Jabaquara, que eu sou inscrito, nós sempre tivemos pessoas portadoras de deficiência trabalhando. E não é qualquer atividade, não. São atividades importantes, o controle de processos, protocolos. Então, assim, isso muito me orgulha de ter ser filiado a uma instituição tão séria e que leva ao pé da letra a lei, e dando o exemplo. Existe alguma alteração da UAB Santo André nesse sentido? A OAB de Santo André atende os deficientes, a família e simplesmente faz isso, né? E encaminha para onde for. Nós nunca podemos, por exemplo, pegar uma ação para nós resolvermos, não fazemos isso. Então, nós mandamos para a Defensoria Pública ou então também não indicamos advogados.
mas falamos que precisa procurar os advogados, etc. Olha, a Sônia Abreu, de São Paulo, ela trouxe aqui uma estatística muito triste, que segundo a Unicef, 30% dos jovens que vivem na rua são deficientes. E o governo nada faz. Termina aqui a mensagem com: precisamos acordar, Brasil. Veja Ela que tem razão, situação todo triste. mundo precisa acordar mesmo. É isso que a gente quer, acordar o público. Porque é deficiente? Não, vamos ver, vamos abraçar essa causa de sensibilização. Eu só vou pedir um tempinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A Orange Business Services atua em 51 países prestando serviços de telecomunicações para empresas multinacionais. Está em terceiro lugar no ramo de serviços móveis e é a primeira provedora de serviços de internet banda larga na Europa. Em Petrópolis, desde agosto de 2008, a empresa investe em qualificar funcionários com algum tipo de deficiência. Seguindo um padrão usado globalmente pelo grupo, a Orange acredita que este é um meio de inclusão social. Bom, a Orange é uma empresa de telecomunicações e nós aqui no Brasil temos um centro de operações, nós suportamos países com língua portuguesa, espanhola e inglesa. Todas as empresas do grupo hoje têm uma preocupação muito grande, não só a nível nacional, mas a nível mundial, desde a participação nas comunidades, na sociedade, como na parte de portadores de necessidades especiais. Através do projeto Ser Diferente é Normal, a empresa cria um ambiente de tolerância e aceitação entre os funcionários. Tudo começou com a lei que determina a inclusão de portadores de deficiência em empresas com mais de 200 empregados. A intenção é incentivar outras empresas a contratar. Ser Diferente é Normal, nós fomos muito mais além do que a cota, com o objetivo de incentivar que outras organizações façam o mesmo para acabar com esse negócio da cota, né? Você incentivar que você encontre profissionais com deficiência com tranquilidade no mercado. Esse foi o principal objetivo. Mão de obra qualificada e pessoal interessado. 2 pontos que motivaram as contratações. Cadeirante Rodrigo Brioche, que tem 27 anos e é formado em letras. Já trabalhou com turismo e agora se achou como analista na Orange. A oportunidade surgiu depois que ele entrou em contato com a Associação Pro Deficiente. O processo seletivo para conseguir a vaga foi normal, segundo o analista.
Eu sou formado em letras, dei aula um pouco até a experiência da formação e depois trabalhei na área de turismo, estágio da prefeitura, né? Eu soube através da Fundação Pro Deficiente, com o Marcelo, e eu estou trabalhando aqui desde 2008, desde outubro de 2008. Foi o mesmo processo seletivo que o pessoal passa aqui, processo normal, entrevistas, prova, mesmo grau de exigência, tudo normal. Outro funcionário contratado através do Prodeficiente é Douglas Matos. Ele tem dificuldades de locomoção em decorrência de falta de oxigenação no cérebro durante o parto. Há 2 anos na empresa, ele também esclarece que o processo seletivo é normal, mas que algumas adaptações acontecem para melhorar o desempenho dos funcionários. O processo seletivo foi tranquilo, foi normal. Eu passei pelo processo com o Jorge Paiva, que me entrevistou. Aí eu fui e fiz o processo todo, fiz os treinamentos, fui fazer o treinamento no Senai, voltei para cá, voltei a trabalhar e tudo com acompanhamento do George, do meu gerente querido de setor, do Alexandre, do acompanhamento do Ayrton Pereira também. E aí eu e Jorge Paiva, a gente teve uma afinidade muito grande assim, e ele me apadrinhou. E eu fico muito orgulho de ter um padrinho como ele, que nem o Jorge Paiva. Hoje, na Orange, um grupo de 18 pessoas está passando por treinamento. Antes de chegar à empresa, a parceria com o Senai possibilitou o treinamento dos jovens em 800 horas. Esta fase termina em 17 de setembro e, depois disso, cada um seguirá para suas áreas de atuação. Por isso, investir em equipamentos diferenciados e garantir instalações com acessibilidade não gera nenhum prejuízo, na opinião dos diretores da Orange. Na verdade, nós não sentimos qualquer tipo de prejuízo, na verdade não existe qualquer tipo de diferença entre funcionários que podemos dizer que não têm essas necessidades com eles. Pelo contrário, existe uma interação muito grande de todos, o funcionamento é idêntico, as funções, existe sim uma preocupação na introdução dessas pessoas no ambiente de trabalho, porque o nosso ambiente é complexo, mas fora essa preparação, que é igual para todos, depende muito mais da capacidade, do skill técnico, da formação, não existe qualquer diferença. Vale a pena sim fazer esse trabalho, e nós recomendamos aqui em Petrópolis uma excelente oportunidade para os portadores de necessidades especiais. Estamos aqui de volta com o programa Direito.com, www.uptv.com.br. Voltando aqui, falar sobre esse assunto delicioso com a doutora Alice Afonso e Sérgio Ricardo. Nós temos mais algumas mensagens aqui. De Ribeirão Preto, a Sônia Maria. Boa noite. Poderiam criar novas leis para multar quem não respeita as vagas de estacionamento? Você acha necessário criar novas leis? Olha, do meu ponto de vista, não. Porque você já tem uma lei que diz que é proibido uma pessoa, um portador de deficiência, parar no local com deficiência. E existe uma multa por causa disso. Existe a lei de trânsito, está na lei de trânsito. Então, criar mais uma lei não é necessário. Mas acontece o seguinte... as vagas ela perguntou em lugar da público. Rua, né? Ele está falando na rua. Porque as vagas dentro de shoppings ou supermercados, elas não, você põe lá, você não é multado. A não ser que que se faça um termo de acordo com o juiz precisa fazer um TAC, o supermercado fazer um TAC com o Ministério. E muitos deles não aceitam o TAC. Tem que fazer, porque senão você põe lá e você não é multado. Mas aí o que acontece é o que eu já vi em vários deles, né? É o constrangimento do gerente do supermercado de ir lá falar para a pessoa: o senhor tem que tirar o carro dessa vaga, né? Porque essa vaga é para deficiente, e o senhor não é. Então, acho que esse constrangimento já vale muito, né? Então vai conscientizando e ele nunca mais vai parar numa vaga deficiente. Agora eles estão respeitando mais mesmo. Uma pergunta. A questão é muito... Assim, cada dia que passa é mais divulgado.
E tem também a questão daquela isenção para aquisição de veículo. Essa lei não está sendo mal utilizada porque pessoas, às vezes, com um simples problema de coluna, tendinite, está pedindo para ter o mesmo benefício de uma pessoa portadora de deficiência. Mas nós não poderíamos julgar isso, porque quem fizer esse pedido tem a indicação do médico. Nós jamais poderíamos julgar isso, se é bom ou não é, se está certo ou não. O que teria que fazer é uma avaliação, CRM, uma conversa com eles para ver qual é a gravidade. Né? Tem um advogado aqui da OAB de Santo André que comprou um carro com isenção e ele tem bursite. Né? Então, para comprar o carro, ele é deficiente, mas para andar, para advogar, não. Mas aí já é um problema entre ele e os médicos e a agência. Só que o médico deu atestado, ele foi lá e comprou o carro. Eu fico até triste com isso, porque a partir da hora que a pessoa tem isenção, ela está utilizando dinheiro público. Né? Não pagou um imposto que deveria pagar. Então é um dinheiro público que está sendo mal utilizado. É aquele negócio, é a questão de consciência, né? Eu não usaria, que eu não quero ter essa necessidade, né? Sabe, que Deus nos proteja de não precisar utilizar essa lei, né? Mas, a partir da hora que a pessoa utiliza mal, acho que é bem um exame de consciência, né? É a consciência mesmo. Senão... Até porque, de repente, a lei deixa de ser ampliada por conta da extensa utilização. Exatamente. Porque IPVA que não é recolhido, e assim por diante. É muito triste. E a burocracia é muito grande. Você demora de 3 a 6 meses para conseguir comprar um carro. São quantos meses? De 3 a 6 meses. Para comprar o carro do deficiente? Comprar o carro para o deficiente com todas as isenções. Então a pessoa ainda tem que perseverar, né? Além de tudo, tem que perseverar. Exatamente. Aqui nós temos a questão também do profissionalizante. Tem uma pergunta aqui, que ela é extensa, é da Marinê Silva de São Bernardo. Ela contou que tem uma empresa de fast food que contrata deficientes. Mas como fiscalizar, assim, porque dão os piores empregos para essas pessoas, ou as piores vagas. Se a pessoa tem capacidade para um emprego melhor, ou ela espera promoção, ou existe algo que pode ser feito para que outras vagas sejam abertas dentro da mesma empresa? Aí é que está a importância do nosso projeto. Porque quando esse deficiente passar por todas as fases do nosso projeto, ele vai ser direcionado para aquilo que ele vai saber fazer. É isso que todo mundo tem que entender isso. É isso que o governo tem que entender. É isso que os próprios patrões, né? E aí vai a consciência do empresário. Contratar um deficiente, colocar ele no local que ele está capacitado. Não pode pôr assim, aleatoriamente, eles não vão se adaptar. Doutora Alice e doutor Sérgio Ricardo, nós estamos nos últimos minutos do nosso programa. Eu queria, em poucas palavras, as considerações finais de ambos. Começando com a doutora Alice. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite de vocês. É tudo que nós precisamos, é a divulgação. A divulgação dessa coisa que o povo tem que entender. Nós temos que derrubar essas barreiras arquitetônicas e atitudinais. O deficiente não pode ser tratado como alguém que não faça nada. O deficiente tem que ser recebido em toda a comunidade. E, para isso, nós temos que ter a sensibilidade de aceitá-los como nossos. Eles não são diferentes. Eles são a gente mesmo. Tá, obrigado, doutor Marcelo, por poder participar do programa. E é justamente isso, você ajudou a gente a sensibilizar mais algumas pessoas. Né? E essa é a nossa função, a sensibilização. E cada vez que nós fazemos isso, pode ter certeza que as pessoas caem em si e vão mudar de atitude. E essa mudança de atitude faz com que
não precisa de fiscais vendo se a pessoa está parando ou não na vaga de deficiência. Pois é. Esse tema é muito importante, mas você aí de casa hoje está pensando, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho deficiência, não tenho filho deficiente. Pois bem, indo para casa, você pode sofrer um acidente e ter tudo a ver com esse problema. Então, se a gente não somar nessa vida, a gente nunca vai conseguir construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana. Na verdade, o que o Brasil precisa hoje é de humanização, é inclusão, é diversidade, respeitar a diversidade, seja qual for a diversidade. Seja a diversidade sexual, os deficientes físicos, a igualdade racial, que é muito importante. Nós já avançamos muito, mas nós temos que avançar muito mais. Porque quando a gente falam da economia, eles tentam igualar muitas vezes o Brasil às economias europeias. Mas quando nós estamos falando de direitos humanos, o Brasil sempre tenta se igualar às piores sociedades do planeta. Países africanos, países asiáticos, onde o direito humano é zerado. Então, hoje, você pode não ter esse problema, mas amanhã pode nascer um filho, um neto, um sobrinho com esse problema. Então, vamos nos unir, vamos nos sensibilizar, vamos abrir nosso coração para que você possa garantir o acesso dessa população ao emprego, à escola. A acessibilidade é a coisa mais importante do mundo. Quando a gente vê uma rampa que não dá em lugar nenhum, ou dá num buraco, vamos brigar, vamos postar na internet, porque muitas vezes postando na internet, a gente consegue o resultado prático. Então vamos abrir nosso coração, minha gente. Vamos, porque hoje você pode ser perfeitinho, amanhã você pode ser um portador de deficiência. Porque o trânsito que tem no Brasil, que é um trânsito criminoso, que gera a cada ano milhões de pessoas com portadores de deficiência, cadeirantes, paraplégicos, tetraplégicos. Então vamos nos sensibilizar. Essa semana eu tive a notícia de uma colega na UAB Jabaquara que sofreu um acidente e o filho se tornou, acabou, infelizmente, ficando tetraplégico. Então eu chamo a população, vamos ajudar esses advogados que trabalham gratuitamente na UAB, essas ONGs, vamos nos unir, nós precisamos de mão de obra. E é por isso eu termino esse programa agradecendo mais uma vez a doutora Alice, ao doutor Sérgio Ricardo, agradecendo a UpTV, agradecendo a Bramante Processos Previdenciários, a UpVision, que é o salão de beleza mais requisitado aqui do ABC, a Fera Brasil, e agradecendo a todos os patrocinadores, porque sem eles a gente não poderia ter esse programa hoje. Meu muito obrigado e uma boa noite.